Quem tem criança em casa sabe que precisa ficar de olho no fogo, nos armários, nas tomadas, nos produtos que não são comestíveis que estão dentro da casa. No Brasil, os acidentes domésticos são responsáveis por 7% das mortes entre crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos. Esse número aumenta com a maior vulnerabilidade social. Então, se você cuida de crianças ou possui algum pequeno aí na família, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar algumas dicas, algumas recomendações para evitar acidentes domésticos e o que você pode fazer em situações de emergências. Então vem comigo. Aqui é Daniel Coriolano, eu sou médico e resolvi trazer informações sobre acidentes domésticos aqui no canal porque é um problema extremamente comum, responsável por muitas mortes, sequelas na vida das crianças, porém é facilmente evitável. Para manter as crianças seguras, é imprescindível a colaboração do responsável dessa criança para implementar medidas de segurança. Quer saber quais são? Pois bora lá. Primeiro falar sobre queimaduras. As queimaduras podem ocorrer em diversos ambientes, não só na cozinha, como alguns pensam, pois as queimaduras apresentam várias causas: líquidos quentes, fogo, objetos quentes, substâncias químicas, eletricidade e até mesmo exposição a excesso de luz solar. Esse tipo de acidente em criança é extremamente frequente e, quando não leva até a morte, muitas vezes deixam sequelas e complicações graves de acordo com a profundidade das lesões das queimaduras. Como se proteger, então, desses perigos relacionados a queimaduras? Primeiro de tudo, cozinha não é ambiente para criança. Coloque grades para separar a cozinha dos outros cômodos da casa, deixe sempre panelas com a boca de trás do fogão para evitar acidentes. Fique atento para não deixar ao alcance das crianças utensílios que aqueçam, como ferro de passar, chapinhas. É sempre bom proteger as tomadas enquanto elas não estiverem sendo usadas. As crianças menores é preciso prestar muita atenção nos banhos mornos e sempre testar a temperatura da água, assim como a comida, para evitar queimadura na boca, no corpo. Já em relação às lesões decorrentes da exposição solar, o ideal é que, se elas forem expostas ao sol por muito tempo, usar protetor solar. O ideal é não expor após as 10 horas ou antes das 16 horas, é o período de maior intensidade do sol. Por fim, antes de irmos para o próximo tópico, deixe os líquidos inflamáveis, como álcool, acetona, querosene, fora do alcance das crianças, assim como objetos como isqueiro, fósforo. Agora, doutor, e quando eu necessito levar a criança ao médico em casos desses tipos de acidentes? Bom, se a queimadura for de primeiro grau, ou seja, apenas bem superficial e não for uma grande extensão, a recomendação é apenas lavar com água gelada, corrente ali da torneira, sem necessidade de atendimento hospitalar. Agora, se for uma queimadura que pegou uma região mais profunda ou uma grande área da superfície corporal ou mesmo ultrapassou a epiderme, que é essa camada mais superficial da pele, aí ela já é considerada uma queimadura de segundo ou de terceiro grau e o atendimento médico é indispensável nesse caso. É sempre importante reforçar: não coloque nenhuma substância em cima dessa queimadura. A única substância que comprovadamente ajuda nessas queimaduras é a água corrente. Nada de pomada, manteiga, pasta de dente, pó de café, nada disso, beleza? Tá tudo errado. Aplicar outros produtos em cima pode contribuir para uma maior irritação do local e piorar a queimadura. O segundo bloco de acidentes é sobre intoxicações. As intoxicações ocorrem devido ao armazenamento inadequado de substâncias tóxicas, em geral remédios, produtos de limpeza, mas também podem ser através de animais peçonhentos, plantas. De todos os produtos é preciso tomar cuidado especialmente com a soda cáustica, pois ela causa alterações irreversíveis no trato gastrointestinal da criança, especialmente no esôfago, evoluindo até para câncer às vezes. Os tipos de acidentes geralmente variam com a faixa etária. Sendo assim, as crianças de 0 a 6 meses, os mais comuns, ocorrem com a administração de medicações. Já entre 6 meses a 1 ano, que já engatinham, elas levam tudo à boca também, e aí pode ter acidente. Infantes de maior que 1 ano até 2 anos conseguem esvaziar armários baixos
e aqueles de 2 a 3 anos já conseguem escalar alguns móveis, abrir armários mais altos. Então é sempre importante ter um cadeado, alguma coisa que feche bem esses armários para guardar os produtos. Crianças de 3 a 4 anos acabam sendo mais seletivas e costumam pôr menos coisas na boca, mas acabam colocando também, só que apenas aquelas mais agradáveis, como coisas cheirosas, sabonetes, produtos de limpeza. Se você perceber que a criança está muito sonolenta, salivando bastante e está muito irritada ou parou todas as suas atividades normais, sociais, como ela era, provavelmente esse é um sinal de emergência médica por intoxicação e deve ser levada, portanto, ao serviço de pronto atendimento, no pronto-socorro. E é importante não tentar medidas em casa para ficar tirando coisa do estômago ou oferecer leite ou outras coisas para a criança, pois cada tempo que você passa em casa demora mais para a ação médica e lá que vai fazer o que é que tem que ser feito mesmo, a lavagem gástrica ou alguma outra coisa para tirar aquela substância do corpo da criança. O terceiro bloco de acidentes é sobre corpo estranho. A ingestão de um corpo estranho, de um pedaço de coisa, é outro tipo de acidente doméstico muito comum. Ele pode ser qualquer objeto pequeno que consegue penetrar na cavidade corporal da criança e, habitualmente, é através da boca, da ingestão, causando engasgos, obstrução do trânsito intestinal, mas eles também podem ser inseridos na orelha, nas narinas, que podem descer e alcançar as vias aéreas inferiores. Esse tipo de acidente costuma acontecer mais em crianças de 1 a 3 anos, pois elas não controlam bem a mastigação, a deglutição e podem se engasgar. O ideal, nesses casos, é deixar a criança longe de objetos pequenos, cuidado na hora de comprar algum brinquedo, com peças pequenas, tem lá na indicação do brinquedo. Só que os brinquedos falsificados, eles não têm tanto cuidado assim, não passa pelo Inmetro, às vezes ele desmonta e causa um acidente lá com sua criança. Caso você perceba que a criança está em engasgo, então você vai perceber isso através de que ela está tossindo muito, ou que ela está tendo falta de ar, ou que as extremidades dos dedos estão ficando sem oxigênio, fica roxa ou branca. E aí você tem que fazer a manobra de desengasgo. Eu vou colocar um link como é que faz essa manobra de desengasgo aqui para você assistir depois. O vídeo está bem detalhado por lá, tá bom? Lembrando que essa manobra que você vai assistir depois não precisa ser feita apenas por um profissional de saúde. Qualquer pessoa deve aprender um pouco sobre como ela é feita. Caso a manobra não funcione, para tirar essa obstrução, tirar esse engasgo, e ela pode ser benéfica, mesmo que de forma parcial, permitindo uma certa respiração. Então, é importante que seja feita essa manobra. E se o objeto estiver no nariz, na barriga, na orelha? Bem, geralmente a criança vem com uma história típica de que não consegue respirar por uma das narinas, ou que não está escutando bem por um dos ouvidos, uma das orelhas, por conta dessa obstrução. Pode acontecer também, se faz muitos dias dessa obstrução, que a criança esteja com o nariz escorrendo, a secreção do nariz ou uma secreção no ouvido. Por isso que é preciso de uma avaliação médica para saber se tem algum corpo estranho naquele local. O quarto bloco é sobre acidentes com animais domésticos. Quem cria animais perto de crianças sabe que isso exige muita atenção, atenção redobrada. O risco de mordidas e arranhões é alto e causa alguma preocupação para os pais e pode gerar algum dano para a criança. Sobretudo crianças menores, o risco maior é na cabeça e no pescoço, enquanto em maiores, o mais comum é que ocorra acidentes em membros superiores ou inferiores, mãos e pés. Portanto, as principais medidas para prevenir isso é que deve ser tomado as medidas comportamentais, ensinando a criança que não deve agredir e brigar com o cachorro, não tomar nada da boca do cachorro, não roubar as coisinhas dele, que ele acaba entendendo aquilo como uma invasão de espaço. Se o animal for criado por outra pessoa, sempre confirme com o dono antes de tocar o animal, de fazer algum carinho, para saber qual o tipo de comportamento dele. Em casos de animais de rua, só animais silvestres, leve a criança, após um acidente, imediatamente para o serviço de pronto atendimento, porque lá ele vai precisar fazer a vacina antirrábica. Como os animais não podem ser acompanhados, observados, aí tem que fazer essa prevenção, porque a raiva é a única doença que é 100%
mortal para os humanos. Não tem o que fazer, apenas vai ter uma evolução. Por isso tem que fazer o soro lá, as medidas de vacina também. Existem muitos outros tipos de acidentes domésticos e caso você queira saber mais sobre algum tema específico, avisa aqui nos comentários que aí eu respondo no formato de texto ou gravo outro vídeo, tá bom? Lembre-se de deixar o like nesse vídeo, realizar sua inscrição no canal. Consulte a área de descrição também para saber sobre outros vídeos sobre acidentes. Já tem outros vídeos aqui no canal também fazendo outra abordagem para você entender mais sobre isso e proteger as suas crianças e adolescentes aí que estão com você. Se você quer patrocinar esse canal, clique no botão Seja Membro. Clica aí agora e verifica os benefícios que você vai ter, os conteúdos adicionais que você vai ter ao decidir apoiar a produção aqui do canal, tá bom? Aqui, Daniel Coriolano, um abraço para você, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!